Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rejane e eu vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre língua e linguagem. O que é língua? O que é linguagem? Será que são a mesma coisa? Para falar de língua e linguagem, precisamos conceituá-las. Linguagem é toda forma de comunicação. O que estou fazendo com vocês agora é uma forma de linguagem. Nós estamos nos comunicando através dessa tela. A língua é o conjunto de elementos desenvolvido pelos seres humanos, comum em um determinado grupo. Ou seja, existem várias línguas e vários grupos que delas fazem uso, línguas diferenciadas. Os seres humanos são aqueles que detêm a capacidade de se comunicar, diferente dos demais animais. Há quem diga que os animais também conseguem se comunicar, mas a comunicação efetiva, aquela que se faz compreender, é realizada pelos seres humanos. Língua. O que é língua? Quando a gente fala de língua e linguagem, a gente precisa definir que ambas têm conceitos diferenciados, mas se correlacionam. A língua tem todos esses elementos. Ela é composta, primeiro, por um sistema organizado. O que é um sistema organizado? São as regras que fazem com que a língua seja compreendida por todos os falantes. E aí, quando a gente fala de sistema organizado, vejamos. Se eu digo menino, cadeira, bola, faz sentido? Não, não faz. Eu vou ter que estruturar essas palavras acompanhadas de algumas outras para que elas estabeleçam um sentido completo. Vejamos. O menino jogou a bola que bateu na cadeira. Faz sentido? Então é isso. É essa organização que faz com que a língua seja um sistema organizado por um código verbal. O que seria um código verbal? Código verbal é a linguagem, a palavra falada nessa língua. A palavra pertencente a uma língua portuguesa, uma língua inglesa, uma língua espanhola, faz com que a comunicação seja estabelecida. Esse código verbal constitui a língua utilizada por um determinado grupo. E essa língua nós vamos chamar de idioma. Idioma inglês, idioma português, idioma espanhol. No nosso caso, no Brasil, nós falamos língua portuguesa brasileira. Por que brasileira? Por que língua portuguesa brasileira? Porque a nossa língua portuguesa ela é muito diferenciada e, portanto, possui um conjunto de regras muitas vezes complexos. Essas regras estão contidas na nossa gramática, que é a parte que fica tudo organizado para que o sistema de comunicação ocorra. É na gramática que nós vamos ter as regras. É a gramática que faz com que as palavras bola, cadeira e menino, que são substantivos, constituídas e juntas com outras palavrinhas, venham a estabelecer comunicação. Mas vocês sabiam que a língua portuguesa, ela não é a única língua oficial do país? No Brasil, nós temos duas línguas oficiais. A língua portuguesa, que é a primeira, que todos os falantes utilizam, e nós temos uma segunda língua, que é Libras. Essa língua, junto com a língua portuguesa, atendem às necessidades do ser humano brasileiro. Repetindo para vocês não esquecerem, nós temos duas línguas oficiais,
a língua portuguesa e Libras. Aqui nós temos um exemplo do uso de Libras. Aqui nesses gestos, nesses sinais feitos com as mãos, está escrito a palavra Libras. Nós vamos agora falar de linguagem. Linguagem é a forma de comunicação utilizada pelos seres humanos. E nós vamos ter todo um conjunto, porque a linguagem ela ocorre de diversas formas. Ela ocorre usando a fala, a escrita, mas como a gente viu através da língua Libras, ela também ocorre através de gestos. E a linguagem, ela é a expressão de ideias, aquilo que nós queremos comunicar, aquilo que nós queremos repassar, ou que nós queremos compreender quando se trata do outro. Muitas vezes, você não precisa dizer palavras para que você estabeleça uma comunicação com o outro. Você precisa apenas de um olhar, de um sorriso. Dizem que o sorriso ele é um idioma universal, compreendido por todas as pessoas no mundo inteiro. Concorda comigo? Então vamos ver. Para expressar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, as nossas ideias, nós precisamos de mecanismos de transmissão. São as formas como a gente vai fazer isso. Falando, escrevendo, gesticulando ou através de uma imagem. E para ser estabelecida a comunicação, nós vamos precisar utilizar esses tipos de linguagem aqui, essas formas: verbal, não verbal, mista ou digital. São as formas de comunicação possíveis, existentes. Então a linguagem ela é muito ampla. Se eu assino assim para você, ó, você consegue compreender o que eu quis dizer? Se eu faço esse gesto, você consegue compreender? Tudo isso é forma de linguagem. O nosso corpo, ele fala. Aliás, ele diz muito sobre quem nós somos. Verbal, não verbal, mista e digital. Verbal é a forma de linguagem que faz uso da palavra. Nesse momento eu estou verbalizando para vocês, eu estou falando. O verbal ele refere-se à fala e à escrita. A linguagem não verbal é essa que a gente vai adequando, fazendo gestos, gesticulando. Ela pode aparecer em forma de imagem, de símbolos visuais. A linguagem mista é a mistura que temos de verbal e não verbal no contexto da fala, no contexto escrito, associado a uma imagem, a um gesto. E esses três, a linguagem verbal unida à linguagem não verbal, que vai formar a linguagem mista, também vão constituir uma nova forma de comunicação, surgida há bem pouco tempo. Você sabe qual é? Aquela que faz uso das tecnologias. Chama-se linguagem digital. Essa que a gente também faz o uso agora na sala de aula. Vocês estão usando muito linguagem digital, mas não esqueçam que para compô-la nós vamos precisar da linguagem verbal, da linguagem não verbal, que constituem um misto, uma mistura. Então vamos compreender. A linguagem e a língua são importantes, se relacionam para estabelecer comunicação. E todos os dias, em todos os momentos, nós estamos vivenciando situações comunicativas. Eu trouxe um exemplo para a gente refletir. Para uma situação comunicativa, nós vamos precisar de um receptor,
que é a pessoa que escuta. No momento da aula agora, você, aluno, é o receptor. E eu, professora Rejane, sou emissora de uma mensagem, de um contexto, que é a aula de língua portuguesa. E qual é o canal que nós estamos utilizando? A fala, certo? Nesse momento, o canal que nós estamos utilizando para nos comunicarmos é a fala. Poderia ser escrita? Sim, mas neste momento não é o caso. O nosso canal de comunicação está sendo a fala. Mas vamos supor que tem diversas situações em que a comunicação não acontece. Algo se perdeu, algo deu errado, não conectou. Vejamos um exemplo. Aqui nós temos um homem que diz: você vai ser promovido. E o outro entende, meu Deus, vou ser demitido. Houve comunicação? Não. Eles tentaram, mas no meio do caminho entre um e outro, essa imagem sofreu algum problema. Pode ter sido porque eles estavam muito distantes, mas a gente quer simbolizar com isso que é exatamente falta de comunicação. Quando eu digo algo e você entende outra coisa. Você entende a sua maneira. Isso acontece também quando a gente utiliza falas desconectadas. Por isso a língua é tão importante, porque quando a gente fala a mesma língua, fica mais fácil compreender o que o outro quer. Espero que vocês tenham aprendido a diferenciar língua e linguagem e a saber que ambas se relacionam e o que é mais importante, vê se não esquece, elas servem para estabelecer comunicação entre os falantes, no nosso caso, entre os falantes da língua portuguesa. Mas eu não posso deixar de propor a vocês uma atividadezinha. Conversa com a sua professora, vamos executar, vamos praticar. Pesquise na internet, se você não tiver internet, mas essa aula está chegando até você, pesquise em livros, revistas, situações comunicativas, onde haja uma relação, onde as pessoas consigam se comunicar. A gente citou vários exemplos nessa aula. Então, faça um recorte. Se você está pesquisando em um livro, em uma revista, recorte. Se você está pesquisando na internet, salva essa foto e você vai fazer o seguinte trabalho. Produto final do trabalho. Após a pesquisa, descreva essa situação. Diga para o seu professor o que você pensou sobre essa situação comunicativa. Você pode fazer uma colagem e enviar uma foto para o seu professor. Você pode fazer uma montagem de fotos no aplicativo do seu celular. Ou você pode fazer um vídeo demonstrando uma situação comunicativa. Só não vale deixar de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Eu sou a professora Rejane, vou estar com vocês em outras aulas e peço para vocês se inscreverem no nosso canal do município de Itauá com o nome Programa Municipal de Educação Conectada. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu, tchau, até a próxima!